Dando continuidade à disciplina de infraestrutura para sistemas de software, hoje começaremos o módulo 5, onde falaremos sobre arquiteturas de microserviço, na unidade 1, os conceitos de container e docker. Eu planejei para essa aula, uma continuidade da unidade anterior, onde eu falei sobre virtualização por container. Foi o último assunto que nós apresentamos. Então, hoje, vamos falar mais sobre virtualização por container. Vamos ver a solução Docker, que é utilizando virtualização por container, e aprofundar dentro de Docker, olhando a arquitetura Docker e a plataforma Docker. Então, container, como a gente viu no módulo passado, é uma opção de virtualização, aonde essa tecnologia permite a criação de múltiplas instâncias isoladas de um determinado sistema operacional que você escolhe, pode ser macOS, pode ser Linux, pode ser Windows, e aí você instala sobre o que a gente chama de um host, um hospedeiro, e disponibiliza um container, então, fazendo virtualização. E essa virtualização, normalmente, ela é para você distribuir uma aplicação por meio de um servidor, dentro de um servidor, tá? Então, continuando no assunto de virtualização, agora nós vamos ver coisas reais funcionando. Deixamos um pouco a teoria de lado e vamos ver isso na prática, tá? Como funciona. Então, relembrando, um container, ele vai permitir você fazer virtualização, mas o lado interessante dele, as características de você usar container, é que ele permite você usar menos quantidade de memória principal do seu host, e permite você usar o disco, como máquinas, da mesma forma que você usava como máquinas virtuais. Então, o container, a tecnologia de container, de você usar virtualização, necessariamente você tem que usar o seu próprio host, a sua própria máquina, onde você vai instalar essa plataforma de container, tá? Então, na virtualização por container, vamos olhar como era antigamente, e como ficou fazendo a virtualização. Então, no modelo tradicional, a gente tinha a máquina física, que era um servidor, você instalava um sistema operacional, e aí você tinha várias aplicações nesse servidor. Isso trazia alguns problemas de segurança, porque essas aplicações, uma poderia ver a outra e poderia até uma interferir na outra. Quando a gente viu virtualização, a mesma máquina real, ela é um servidor, tem o seu sistema operacional, mas lembra que tem uma camada de software, o hypervisor, que aí ele vai gerar máquinas virtuais. Então, eu vou ter a máquina virtual 1, a máquina virtual 2, a máquina virtual 3, aonde eu tenho dentro dessa máquina virtual um próprio sistema operacional e a minha aplicação, o próprio sistema operacional e a minha aplicação, o próprio sistema operacional e a minha aplicação, de formas independentes, onde uma não interfere na execução da outra. É uma vantagem ter esse isolamento, mas se a gente olhar o modelo tradicional para o modelo de virtualização, lembra que já são várias camadas de software, o que geraria um pouco de, vamos dizer assim, para você fazer esse gerenciamento, você gastaria um pouco mais de tempo, Mas funciona, os dois métodos funcionam. Então, as vantagens de você usar essa virtualização por container está basicamente em que você instala um container no servidor para uma aplicação que você queira disponibilizar, mas você tem interesse em mais uma aplicação, mais uma. Então, quantos containers forem necessários, esse servidor vai executar esses containers de forma isolada e disponibilizando esse serviço, esse microserviço, na internet para você. Para fazer funcionar essa virtualização por container, é necessário, um conjunto de bibliotecas que, no processo de instalação, elas são instaladas no seu sistema operacional e serve como uma ponte, na tradução entre o seu sistema operacional, novas funcionalidades, e o container disponibiliza essas novas funcionalidades. No final, você vai ter um ambiente portável, quer dizer, é possível você pegar essa aplicação e
portabilizar ela para vários modelos de máquina, modelos de sistemas operacionais, e seria um conjunto, né, quando você utiliza um host, o seu próprio sistema operacional, essas bibliotecas, de forma mais eficiente, ok? Vou mostrar num próximo slide isso e ficará mais claro. Então, as vantagens de você usar o container é que aquela tecnologia DevOps, para você desenvolver aplicações no modelo ágil, você estaria tendo uma plataforma muito bem configurada e que vai disponibilizar apenas o que você precisa para a sua aplicação. Muitas vezes a gente instala a virtualização e aí você instala um monte de coisa que você não precisa. Fazendo a virtualização por container, você está disponibilizando apenas o que você tem interesse, o que, de certa forma, torna-se menor, mais prático e mais ágil o que você está fazendo. E você também permitiria, né, o escalonamento de aplicações, porque um servidor desse, tendo vários containers, ele disponibilizaria vários serviços, então haveria um escalonamento de aplicações dentro de um único servidor. O processo de implantação e configuração também de containers é mais fácil. Você vai na internet, escolhe qual é o container que você quer para que banco de dados e automaticamente baixa e instala esse software e ele, de certa forma, ele se autoconfigura. Mas às vezes você precisa pôr uma mãozinha ali e configurar alguma coisa em especial. Mas você é possível baixar um container, por exemplo, de banco de dados. Você teria MySQL, você teria banco de dados Oracle, Jasmine, DB2, tudo voltado, cada um de um fabricante, cada um de um fornecedor, mas usando a tecnologia de virtualização por container e de forma direta e mais simples. Você baixa apenas o que você quer e instala apenas o que você quer. Outra vantagem da virtualização por container é a forma como você gerencia esse ambiente. Você vai ter uma economia desses recursos, porque você vai usar apenas o que você precisa. Você vai ter pacotes completos para aquele modelo de banco de dados, como eu disse, instala um DB2, só vai rodar DB2 lá. E permite você criar aplicações em cima de um DB2 e você replicar quantas vezes você quiser e de forma padronizada. Então, eu vou lá, crio uma virtualização para o container, baixo lá um container do banco de dados que eu quero, DB2, crio a minha aplicação dentro dele, pego esse modelo de container com DB2 e a minha aplicação e torno isso um produto onde eu posso vender, alugar na internet para quem queira. Então, é uma forma simples de você replicar e padronizar a sua aplicação dentro de virtualização por container. Outra vantagem que vem da virtualização por container é o compartilhamento de recursos. Lembra, a gente está numa máquina onde tem um host, tem os seus recursos, seja memória, processador, rede, armazenamento, né? Então, como eu uso apenas um host, eu estou compartilhando esses recursos entre o host e os containers. Só que lembra, são mais de um container, mas ele permite esse compartilhamento e de forma organizada ele faz o gerenciamento desses recursos compartilhados. Então, um volume, que seria um armazenamento em disco, que a gente já conhecido como um HD, né? Um SSD, onde eu deposito meus dados lá, ele seria distribuído para todas essas aplicações que rodariam em cima do container. Todos teriam, né, acesso ao recurso, mas eles estariam isolados, cada um para a sua aplicação. Então, vamos falar agora um pouco de Docker. Docker é uma tecnologia de virtualização de containers que foi criado aí há pelo menos uns 6, 7 anos atrás. É uma marca registrada. Existe uma empresa, né, que disponibilizou essa plataforma Docker, onde, por virtualização de containers, é possível instalar servidores web, banco de dados, servidores DNS, o que vocês imaginarem é possível utilizando essa plataforma ser disponibilizado, né, uma aplicação ou um serviço na internet. Então, eu coloquei aqui, né, a fonte onde vocês vão baixar isso.
Por ser um produto muito novo e muito recente, vale a ressalva que não vai ter um livro na biblioteca com essa última tecnologia publicado em 2023, tá? Então, a recomendação é você entrar no site e olhar por lá. Mas eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, o Docker é uma tecnologia que a gente chama de open source, quer dizer, código-fonte aberto, que permite, né, por meio de um container, você criar softwares ou aplicações distribuídas, né? Então, o ambiente do Docker, essa plataforma Docker, vai permitir você desenvolver de forma ágil, testar e executar a sua aplicação, acelerando esse processo de desenvolver uma aplicação para a web. Então, essa plataforma open source utiliza a virtualização por container e ajuda no seu processo de desenvolvimento ágil. Ao baixar um pacote Docker, né, ele vem empacotado, né, com tudo que você precisa, padronizado, aonde vai ter lá o código, o runtime, as ferramentas e as bibliotecas. Eu vou falar mais isso para frente, então aguarde. As vantagens de você usar o Docker é que já está pronto lá uma virtualização para o container, aonde eu escolho apenas o que eu quero e baixo e instalo. Então, ao decidir utilizar um banco de dados, MySQL, eu vou lá e baixo um Docker que rode o MySQL. Então, eu vou instalar ele de forma ágil, vai ser confiável e testável, e ele está já na sua versão, vamos dizer, estável, né? Muitas vezes o cara gera um produto lá na internet e ele avisa, ó, isso aqui tá em teste, ele é instável. Mas no caso do Docker, que tem há bastante tempo e tem bastante plataformas de desenvolvimento para banco de dados, para servidores lá, então já são soluções estáveis para qualquer ambiente. Quando eu digo qualquer ambiente, quer dizer, roda em Linux, roda em macOS, roda em Windows. Então é só escolher qual você quer, para que versão você quer, e você baixa e instala na sua máquina. Existe um controle que a gente chama de granular desses recursos que você vai utilizar de uma forma mais eficiente da sua infraestrutura. Então, quer dizer, quando eu escolho, ó, vou instalar nesse host aqui, nesse servidor, uma plataforma Docker que utiliza virtualização por container, aonde é o meu banco de dados MySQL. Então, você baixando essa versão específica, você vai usar melhor os recursos desse hardware, você vai usar melhor os recursos desse host, por consequência, você vai ter uma estrutura, uma infraestrutura, né, mais eficiente. Então, a virtualização por container, no caso de Docker, a gente viu, né, modelo tradicional, máquina física, servidor, sistema operacional, uma aplicação, duas aplicações, uma interfere na outra, como eu disse, tem um risco. Quando a gente vai para virtualização, então você vai ter o servidor, o sistema operacional, o hypervisor, e aí tem a máquina virtual 1, 2 e 3, separadas, uma não interfere na outra, mas você tem que instalar, né, um hypervisor e você tem que instalar um sistema operacional dentro de cada máquina virtual. Ao utilizar a virtualização por container para Docker, olha que interessante, não tem o hypervisor e já tem lá suas aplicações isoladas e rodando sobre a mesma máquina. Então, por não ter essa camada intermediária, o Docker é mais rápido do que você usar com a tecnologia de hypervisor. E ele seria mais eficiente, mais rápido e mais simples. É isso que eu quis dizer, ok? Então, dando continuidade na virtualização por container, eu vou mostrar nessa figura o modelo tradicional, que é a opção 1 aqui, e as opções 2, 3 e 4 são modelos de virtualização por container usando Docker. Então, só para a gente relembrar, no tradicional temos o hardware lá do servidor, temos um sistema operacional do servidor, instalamos uma camada de hypervisor para fazer a virtualização no modelo tradicional,
E aí eu tenho uma máquina virtual 1, uma máquina virtual 2, onde são isoladas e rodam cada uma a sua aplicação A, aplicação B. Lembrando, por ter essas camadas intermediárias, é um modelo mais complexo, mais, vamos dizer assim, pesado, né, com um desempenho um pouco pior do que o de utilizando a virtualização por container e Docker. Mas se você tiver essa estrutura tradicional e quiser utilizar o Docker dentro dela, não tem o menor problema. Vai ter lá o seu hypervisor, vai ter sua máquina virtual A, sua máquina virtual B. No caso do Docker, vai ter um sistema operacional dentro da máquina virtual. Você vai instalar o Docker Engine, que é a plataforma do Docker, vai ter as bibliotecas do Docker e vai ter a sua aplicação B. Uma outra modalidade, não teria o hypervisor. Você vai instalar o Docker Engine em cima do seu host no servidor mesmo, instala lá as bibliotecas de um Docker para uma plataforma B e instala as bibliotecas do Docker para uma plataforma A, e elas vão rodar isoladas, mas sobre um único hoster, sem o hypervisor. E na última modalidade, né, seria possível ter o mesmo servidor, o hardware, instalo direto um hypervisor sem aquele sistema operacional host nessa modalidade. Dentro, se eu tenho hypervisor, se eu tenho hypervisor, lógico que eu vou ter uma máquina virtual e outra máquina virtual. Dentro delas eu vou ter um sistema operacional lá, o hospedeiro, vou ter o meu Docker Engine, as minhas bibliotecas, a minha aplicação lá. Ou um segundo sistema operacional, as bibliotecas e a aplicação, sem ser na modalidade Docker. Então, é possível fazer virtualização de containers de várias formas. Professor, qual que eu escolho? Aí vai depender do que você quer fazer, se você vai ter que compartilhar o ambiente ou não, se você tem interesse de ter um hypervisor ou não, e qualquer uma delas funciona. Umas talvez mais rápido e outras talvez mais lenta em função da opção que você escolheu, ok? Continuando, então, na virtualização por Docker, temos o hardware, temos o host e temos a plataforma Docker, com as suas bibliotecas para cada aplicação que você deseja e cada aplicação rodando de modo isolado. Se eu olhar para o outro lado, uma virtualização tradicional, né? O mesmo hardware, qualquer sistema operacional aqui, Windows, Linux, Mac OS, roda um hypervisor, que no caso aqui é um VirtualBox, que é um produto que é da Oracle, né? Você pode baixar, é de graça, é uma marca registrada. Mas se eu tenho um hypervisor, lembra? Então eu tenho uma máquina virtual 1, uma máquina virtual, outra máquina virtual, que vai emular um hardware dentro, eu vou ter um sistema operacional dentro dessa máquina virtual, e cada máquina virtual roda os seus aplicativos, ok? Então, isso é só para exemplificar a plataforma Docker com o modelo tradicional de várias máquinas virtuais usando um hypervisor. Por isso que ele é mais simples, porque ele usa menos camadas de software, menos camadas para gerenciar e menos camadas para uma falar com a outra, menos intermediários, vamos usar esse termo aí, tá? Ao falar sobre Docker, eu gostaria de primeiro dar uma visão geral para a gente dar nomes aos elementos que compõem essa plataforma Docker e, em cima disso, ficar mais claro, né, quando eu começar a definir essa plataforma para você. Então, basicamente, o Docker, quando você instala lá e cria, a ideia é usar a tecnologia de containers, né? Lembra disso, a palavra containers? Então, a palavra containers, ao instalar essa virtualização por containers, vai disponibilizar uma plataforma Docker, que é o Docker Daemon. Esse daemon, se você for traduzir aí, alguns vão traduzir como demônios, mas eu traduzo também, também permite a tradução de gênio, ou que faz o gerenciamento. Então, quando um usuário roda uma aplicação cliente, né, fala com esse daemon, e esse daemon que está lá no seu servidor, na sua virtualização por container, vai utilizar, né, as imagens que você quer, registrando essas imagens em um repositório,
e algumas funcionalidades ele vai usar do kernel do seu sistema operacional hospedeiro. Então, uma aplicação que roda como um cliente-servidor, então essa aplicação na modalidade cliente dispara uma funcionalidade que fala com o daemon, ou se você tiver um app, né, ou desculpe, se você tiver, né, um código também, né, como uma funcionalidade, não uma aplicação, ele também vai falar com o seu Docker daemon, que vai acessar essas imagens através do repositório register, que vai armazenar isso em containers utilizando rotinas do kernel. Então eu dei o nome dos elementos, mas nós vamos estudar mais esses elementos e vamos falar qual é a participação dele dentro da plataforma Docker, ok? Uma visão geral para a gente se posicionar. A mesma visão geral, eu gostaria que vocês pensassem, né, que existe aquele Docker Engine, lembra que eu mostrei nas figuras anteriores? Quer dizer, o Docker Engine, se a gente for traduzir ele seria o gerente Docker, que recebe essas solicitações, cliente-servidor, e dá o tratamento para essas solicitações. Então, as solicitações vêm lá de um Docker API, ou vem de um Docker Client, uma das duas vai gerar essa solicitação. Essas solicitações vão ser tratadas pelo Docker Engine, aonde ele vai, através dos plugins lá do sistema operacional, acessar os volumes de HD, fazer as orquestrações, distribuir essas imagens, olhar os containers, como é gerenciado esses containers, como eles foram construídos, e em algumas situações também como funciona a rede, como ele vai disponibilizar isso na internet, na web, para quem quiser usar, tá? Então, lembrando, o Docker API ou Docker Client é o que gera solicitações para o Docker Engine, que vai ser o seu servidor, cliente-servidor, e vai tratar essas solicitações usando esses plugins, essas bibliotecas para distribuição, orquestração, volume. Vai ficar mais claro um pouco para frente, mas lembra que o Docker Engine é o seu gerente Docker aí que trata essas solicitações, ok? Então, como eu disse lá no começo dessa sessão do Docker, o Docker é um produto muito novo, então os livros não acompanham esses produtos novos. Não vai ter na nossa biblioteca um livro de 2023 que fala sobre Docker. Então a minha sugestão é, entre no site docker.com, www.docker.com, para você poder acessar os manuais lá, para você poder baixar a plataforma e você poder usar essa tecnologia de virtualização por container. Então eu coloquei aqui exatamente o website como deve aparecer, tá? Ele está aqui em inglês, porque ele é em inglês, mas eu aciono aqui o meu tradutor Google aqui, ó, ele faz a tradução desse site para mim. Então, numa versão traduzida desse site, vocês vão poder navegar dentro do website do Docker, lá da plataforma Docker, aonde existem os produtos, e o que eu recomendo é você fazer a baixa do Docker pessoal. O Docker pessoal no inglês é Docker personal, tá? Então, você baixando esse Docker personal, ele já vê qual é a sua máquina e vai instalar, seja um macOS, um Linux ou Windows, né? O seu Docker personal para você ter a ferramenta rodando na sua máquina e você poder conversar com um Docker Engine, né, dentro do seu container e você conseguir produzir e desenvolver de forma ágil uma aplicação na web, tá? Então, eu recomendo vocês usar o site do Docker, apesar de ter alguns livros na biblioteca, mas lembra, como eu falei, são versões antigas e vocês iriam sofrer porque não seria a realidade nossa atual, ok? Dando continuidade, então, quando você decidir baixar o seu Docker personal, ele vai pedir para você, né, fazer uma conta lá, se ligar a eles lá, se associar a eles lá. E aí é um e-mail e senha. Se você usar o e-mail institucional, não tem problema. Se usar o seu e-mail pessoal, também não tem problema. Essa versão não é paga, então você consegue baixar, instalar na sua máquina
independente do sistema operacional, seja o Windows, macOS ou Linux, você consegue baixar na sua máquina e você já teria uma virtualização por container, tendo a plataforma Docker para você utilizar, ok? Então vai aparecer uma tela, né, onde você pede para você criar uma conta, né, para você ter acesso ao ambiente Docker da plataforma Docker no site. No meu caso, como o meu e-mail pessoal é do Google, né, @gmail.com, eu cliquei aqui no continue com Google e segui baixando as coisas e fazendo as coisas no website. Mas nada impede de você colocar o seu e-mail, seja pessoal ou institucional, pôr o seu nome, né, porque às vezes o e-mail não representa o seu nome, e aí você digita uma senha. Se quiser receber notícias de produtos, marca essa caixinha e aí dá um assinar aqui. Você criou uma conta lá para você usar, né, a plataforma Docker no site da Docker. Então, lembrando, utilizar isso aqui seria mais interessante do que tentar achar um livro na biblioteca, que não vai ter, tá? O que tem lá é de 2016, nós estamos em 2023, então são 7 anos aí, então é melhor usar o site. Traduz, se não sabe inglês, põe para traduzir e você vai entender tudinho. Então, feito isso, né? Eu, no meu caso, o Docker Personal, que me disponibilizou para minha Mac, que é um Mac, né? Ele perguntou se eu uso um Mac chip Intel ou uso um Mac chip Apple, né? Então, eu escolho um dos dois aqui embaixo. Se para vocês aparecer Windows, né? Só vai ter uma versão. E se for para Linux, aí pode aparecer várias versões do Linux, porque tem distribuições, né? Ubuntu, Debian, Fedora, né? Aí depende do que você estiver usando, tudo bem? Como ele fala aqui, ó, temos versões disponíveis para Windows e para Linux. Então vai aparecer a tela conforme o próprio website do Docker olha o sistema operacional seu nativo na sua máquina e vai te recomendar qual Docker personal seria interessante você instalar na sua máquina host, tudo bem? No seu computador, na sua casa, seja computador, desktop, notebook, o que for, tudo bem? Então, o que é mais importante, né? Fazer a instalação para ter um ambiente, mas também olhar a documentação. Então, lá em desenvolvedores, você vai clicar aqui, ele vai abrir essa opçãozinha de menu, e aqui tem toda a documentação, e ele tem uma opção de começando agora, para iniciantes, né? Que faz o passo a passo de como você utilizar a plataforma Docker, como você instalar ela, os comandos, os parâmetros de comando. Aí tem o SKD para quem quer fazer distribuição, né? De containers, depois de você ter a sua aplicação, a comunidade Docker, o código aberto, você pode baixar isso aqui, é código aberto, é open source, como eu disse, né? E os programas de virtualização, ok? Aparece aqui também essa caixinha preço, né? Porque a versão personal é de graça. Mas aí tem versão Enterprise e tem outras versões. Eu vou voltar a falar lá no final dessa unidade sobre a Enterprise, tá? Então aguarde mais um pouco. Mas o que eu sugiro é de graça, baixa tudo, instala tudo e aprende a usar, tá? Então, quando você pegar aquela opção começando, né? Ele traz como iniciar, os guias, os manuais, como baixar e instalar. E aí tem guias específicos para vários idiomas, português, espanhol, inglês, alemão, francês. E os manuais de referência que vão te ajudar, né, a você fazer aquele Docker Client ou Docker Appli. Lembra lá que você é um cliente, né, e pode ser pelo CLI ou pelo API. Então, aqui vem as referências de como você pode fazer por um ou por outro, tá? Então, a documentação é muito boa online e te ajudaria nesse processo de começar a utilizar uma plataforma Docker, tá? Então, vamos olhar agora, né, estudar aquela arquitetura, né, Docker da visão geral que eu mostrei do slide, né? Então, a arquitetura Docker utiliza aquela arquitetura cliente-servidores de rede, aonde você é um cliente, você solicita alguma coisa, um serviço, né? Solicita uma informação,
um servidor vai receber essa sua solicitação. No caso da plataforma Docker, quem recebe é aquele daemon Docker, lembra que eu falei do daemon, que eu traduzo como um gênio, um gerenciador, é ele que recebe a sua solicitação, recebe, processa e responde para você. Então, uma vez que foi a solicitação, o daemon Docker recebe, processa e responde, e essa solicitação volta para você a resposta dela. Então, usa aquela arquitetura cliente-servidor lá, bem dentro do peer-to-peer, lembra? P2P? A arquitetura Docker, você como cliente, vai rodar alguns comandos de você construir, de você empurrar uma nova versão, pull, quer dizer, empurra uma nova versão lá para a plataforma, porque você pode ter várias versões da sua aplicação ou das suas informações, e você põe para rodar um container desse que vai atender solicitações de outros clientes da sua aplicação. Então, no caso aqui, quando eu estou falando que eu sou um cliente da arquitetura Docker, eu estou desenvolvendo uma aplicação usando virtualização por Docker, tá? Depois dessa aplicação estar disponível na internet, então clientes, né, outras pessoas, né, poderiam utilizar essa sua aplicação, né, e usar ela, né, para obter informações daquilo que você quer disponibilizar na internet. Então, você como cliente desenvolvendo, você pode construir vários Dockers, várias virtualizações, empurrar várias versões, gerar várias versões e pôr para rodar esses containers lá no seu host, aonde vai ter um daemon que vai atender essas solicitações, né? Vai ter vários containers para cada aplicação que você desenvolveu lá e você tem interesse de disponibilizar. E no caso aqui, o seu daemon está rodando no Ubuntu, o símbolo do Ubuntu é esse daí, né? Ou você poderia usar uma outra plataforma tipo OpenStack, que é uma outra marca registrada que também disponibiliza virtualização de containers por doc, aonde todas essas informações, lembram que ela fica numa base de dados register, que é da plataforma Docker. No caso aqui eu tenho um Ubuntu, eu tenho um servidor web, o Nginx, e tenho o OpenStack, que também é outro servidor. E que foram, né, criados através do comando builder para construir, para empurrar uma nova versão, ou para deixar rodando, né, esse Docker como uma aplicação nova na web para você, tá? Então, esses comandos client é para montar essa infraestrutura, usando essa plataforma Docker, tá? Conversando com esses vários elementos da sua arquitetura Docker, disponibilizando um serviço para você, ok? Então, um cliente Docker conversa com esse daemon Docker, né? Troca informações com ele, se comunica com ele. Lembra do protocolo? Então, existe um protocolo de conversação entre eles, que seriam os comandos que você dá. E os comandos você pode usar, né, a tecnologia REST IP, pode usar comandos em sockets ou pode usar outros, tá? Então, esse protocolo de conversação entre um cliente Docker e o seu daemon são outros protocolos, tá? Já especificados e que fariam essa comunicação entre cliente e servidor utilizando a virtualização por container, né? Por meio do Docker, na arquitetura Docker, ok? Então, os componentes da arquitetura Docker seria o container ng, o container Docker, o imager Docker, o Docker File, o Docker Register e o Docker Hub. Vou falar sobre cada um deles. Fiquem calmos. É só para vocês entenderem que, como é uma arquitetura, é uma plataforma, vai ter comandos que faz gerenciamentos de container, vai ter comandos Dockers para você acessar esses containers, vai ter comandos Dockers para você gerar imagens dentro dos repositórios Dockers,
vai ter comandos para você criar arquivos dessas imagens, remover, criar várias versões dessa imagem, vai ter comandos para você conversar com os repositórios lá e registrar essas imagens, e vai ter comandos para você disponibilizar nos vários repositórios que ele chama de hub Docker, ok? Então, cada um desses é um elemento que compõe a plataforma, a arquitetura Docker, e que a gente vai falar um pouco mais, deixando mais claro o que cada um faz, ok? Então, esses componentes da plataforma Docker, né? Se a gente olhar o primeiro deles, o Container Engine, quer dizer, aquele que faz os gerenciamentos do container, através dos comandos, né, da funcionalidade Docker Files, são vários comandos, aonde eu vou construir as minhas imagens, cada uma dessas caixinhas é um container de imagens, que eu gero essas imagens, elas são estáticas, persistentes, e são imagens que vão ficar dentro dos containers, dos Dockers, que são as virtualizações por containers. Então, eu crio elas, ponho elas para rodar nos containers, elas ficam disponíveis para os serviços na web, aonde cada imagem cada instância estaria disponível para um processo, uma aplicação, né, para vários tipos de sistemas, quer dizer, sistemas Linux, Windows ou macOS. O lado interessante disso é que eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento, que são os registers, né? Utilizando meus hubs, os meus repositórios, né, de Docker na minha plataforma de desenvolvimento ágil. Eu posso puxar do repositório lá na Docker, vamos dizer assim, eu tenho um repositório geral e um repositório local. O register e o hub são os repositórios locais. E os repositórios que são por containers são os gerais, os que estão na web. Eu posso fazer um push, que é você puxar essas informações dos repositórios globais para o meu repositório local, fazer versões diferentes, modificá-las, eu empurro ela para o meu container, e aí essas imagens, de novo, são estáticas, são persistentes, e ela fica no meu container da minha aplicação. Em linhas gerais, eu tenho um repositório global, que seria esse aqui, mas eu tenho um repositório meu da minha aplicação, que seria esse. Ao fazer isso, o Docker, a entidade Docker, a empresa que administra o Docker, né, permitiu o compartilhamento de tecnologias Dockers, né? Quer dizer, uma pessoa foi lá e fez containers utilizando MySQL. Ela vai disponibilizar nesse repositório do Hub e, uma vez disponibilizado nesse repositório do Hub, eu consigo, para minha virtualização de container, puxar essas imagens ou essas funcionalidades que seriam do MySQL e ter isso dentro do meu container local, né, e disponibilizar na minha aplicação na web. Então, é uma forma de compartilhamento que existe, então, esses repositórios Hub e Register, ou Register, aí depende como você quer ler no inglês. Então, o Hub seria o geral mundial e o Register seria o local na sua aplicação ágil, ok? Dando continuidade, então, a entender esses componentes Docker, então eu tenho os Docker Containers, é o meu container Docker para disponibilizar uma aplicação, e onde um Imager Docker, né, é a funcionalidade que eu uso para criar as minhas imagens e gerar no meu repositório, né, local e gerar várias versões, né, da minha aplicação. E o que seria a image? A image seria uma classe Java. Vamos utilizar a classe Java, né, como se a gente estivesse usando linguagem orientada a objeto. Então, um image é um objeto dessa classe Java, e como eu instanciei um container Docker do meu banco de dados MySQL, o meu container é uma instância dessa classe container lá para banco de dados MySQL.
ok? Então, são formas de você gerar novos objetos nessa plataforma, usando as funcionalidades já criadas e prontas para você dar um comando, um clicker, e ele criar, seja uma classe, seja criando uma instância de uma classe, ok? Generalizei, ficou melhor. Então, o Imager Docker, que está lá para você usar como modelo, ele é um template para a criação de novos containers da sua aplicação futura. Então, ao criar um novo container, você está criando, né, um repositório que ele é imutável, que vai permitir executá-lo quando você solicitar um serviço, né? E esse repositório, ele é uma instância daquele container que você quer de serviço. Então, lembra, se eu quero um banco de dados MySQL, eu puxo um container MySQL, faço uma virtualização por container para uma aplicação MySQL, ok? Se eu utilizar a imagem Docker, né, eu vou permitir criar dentro da minha aplicação várias versões de código que eu poderia reutilizar e que seria muito mais fácil, né, eu fazer a manutenção, porque ele vem de uma mesma origem. Por isso que o Docker, ele é interessante, porque ele vem de uma mesma origem. Então, se eu baixar tudo que é MySQL, eu estou tratando objetos MySQL, instanciando um banco de dados MySQL e permito criar uma aplicação e posso reutilizar ela, gerar novas cópias para novos clientes em novos servidores. Então, ele é um ambiente que a gente fala encapsulado no sentido que você deseja uma única funcionalidade, faz uma instância dessa única funcionalidade, então cria um ambiente de desenvolvimento para essa funcionalidade, usando virtualização Docker. No nosso caso, a gente estava falando de você ter um servidor MySQL, então cria toda uma camada de software, um conjunto de software que encapsula isso, né? Cria uma caixa de software que você disponibiliza isso em vários servidores, replicando isso, né, para vários servidores, para vários clientes que você deseja distribuir a sua aplicação na internet. Então, existe uma funcionalidade chamada Dockerfilers, que são scripts para executar comandos do Docker, que permite criar imagens, executar comandos, variáveis de ambientes e lembra que eu posso ter várias versões, né? Então eu posso copiar arquivo de A para B, criando uma nova versão, posso criar novas pastas no host, no meu hospedeiro, para novas imagens, né? Que eu desejo criar várias versões e disponibilizar essas várias versões. Então eu tenho que utilizar o comando Dockerfiles para manipular esses objetos, fazendo o gerenciamento deles, criando, executando, apagando, removendo, instalando. Então, lembra, eu posso criar uma versão, não tenho mais interesse, excluo essa versão. Não, eu tenho essa versão, mas eu quero criar uma versão melhorada. Copio ela, modifico ela e viro uma versão nova, melhorada. Então, eu uso esses comandos Dockerfile, ok? Então, o Dockerfile me permite construir novas imagens, né, naquela plataforma Docker, né? E uma vez que eu criei essas novas imagens, elas são depositadas num container e que permite, né, eu dar um comando de criei o objeto, põe para rodar esse objeto aí. Então, esse objeto estaria disponibilizado nessa virtualização por container Docker. Então, é isso que faz um Dockerfiler nesse ambiente, nessa plataforma. Então, o meu repositório local, que é um Docker Register, ele utiliza um repositório Git. Então, para quem não teve a oportunidade de usar essa ferramenta Git, a ferramenta Git, em linhas gerais, ela cria um repositório de objetos e permite que várias pessoas acessem esses objetos e modifiquem esses objetos. E cada pessoa que entra lá e modifica esse objeto, é feito um registro de log do que o usuário A alterou esse objeto
entra um usuário B, altera esse objeto, entra um usuário C, altera esse objeto. Então, por exemplo, eu uso o Git na minha vida, né, acadêmica, como professor, para fazer trabalhos de TCC, onde o aluno cria um objeto LaTeX, né, que é um arquivo LaTeX, e esse arquivo LaTeX, ele digita lá o TCC no formato LaTeX e compartilha comigo, né, lá nesse container, olha só, hein, Git, que está na internet, no caso eu uso o Overleaf, que é na web. Então o aluno cria lá, disponibiliza o TCC para mim, eu entro, altero, faço uma gravação da minha versão, o aluno automaticamente vê lá as alterações que eu fiz, a nova versão, faz as modificações que ele quer, grava lá, gera uma nova versão, manda para mim, eu recebo a nova versão. Então, o repositório Git é um container, você entendeu? É uma aplicação que roda num container na internet. E o Docker utiliza o Git para controlar essas imagens, esses objetos instanciados, e à medida que você vai alterando, modificando ele, você vai gerando novas versões que vão ser disponibilizadas lá na sua aplicação. Então, o Register é o seu repositório local que você controla os seus objetos, né, instanciados e as versões locais. Quando eu jogar para o Docker Hub, então aí é um repositório do Docker lá na internet, da onde eu baixei lá, né, a minha versão personal, tá lá o meu hub lá, aonde eu disponibilizo, né, para os usuários da internet, do tipo, olha, eu fiz uma aplicação aqui que ele verifica o CPF de uma pessoa, né? CPF Brasil de uma pessoa, né? Então, se desenvolver uma aplicação e desejar compartilhar essa aplicação lá no Docker Hub, lá na plataforma Docker, lá onde eu baixei o Docker Personal, eu pego minha aplicação, suponha que seja para verificar, né, um microserviço para verificar um CPF. O cara digita o CPF, o usuário solicita, né, verifique. Eu recebo, faço o cálculo lá em cima dos dígitos verificadores, os dois últimos do CPF, e devolvo uma resposta para ele, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, o CPF é real, está correto, e falso, tem algum erro lá, algum dígito lá trocado no CPF que não validou ele. Então eu poderia fazer uma aplicação e disponibilizar ela lá no Docker Hub, lá na plataforma Docker, para todo mundo na internet utilizar. Então, ao fazer isso com essa aplicação minha de microserviço de um CPF validar verdadeiro ou falso, eu estou gerando uma nova versão de uma funcionalidade e hospedando esse objeto, né, de forma privada ou pública lá e disponibilizando, né, para quem quiser usar lá, ok? Então, o Register é local e o Ruby é na plataforma mundial de computadores, na rede mundial de computadores. Então, o meu Docker Hub, que é lá na internet, lá no servidor Docker, ele permite eu fazer exatamente esse exemplo aqui. Olha que bonitinho. Eu, John, no meu macOS, disponibilizo um objeto, né? Exportando ele lá para o Hub. O Hub recebe esse objeto, que veio do John, para uma versão 0.0.1 e deixa lá hospedado, armazenado. De repente, aparece o Alex rodando no Windows, se interessou pelo meu objeto, solicita esse objeto lá no Hub, no repositório Hub, instala ele na máquina dele e vai poder utilizar o meu objeto, uma versão dele, ok? Mas, em contrapartida, a Emma, rodando em Linux, também se interessou pelo meu objeto, baixou uma versão, instalou lá na máquina dela, e está podendo utilizar também, assim como o Alex, utilizar essas imagens ou esses objetos, né, que foram lá depositados no repositório Hub, ok? Um exemplo de como é interessante essa plataforma Docker, porque foi gerado num sistema operacional, mas é compatível com outros, e os outros podem baixar do repositório central lá na internet, e utilizar isso que eu disponibilizei, que eu gerei na minha máquina, ok?
Então, a plataforma Docker, vamos olhar um pouco mais dela, né? Conhecer um pouco ela a mais a fundo, para a gente fazer pequenos exemplos aí na próxima unidade, tá? Então, a plataforma Docker, ela utiliza, né, o Docker Engine, que recebe os comandos, as solicitações, né, junto com o Docker Hub, lá na internet, é o que compõe a plataforma Docker. Mas o que tem no Docker Engine? O Docker Engine é feito pelo daemon, que vai receber as solicitações, como a gente viu, né? E as solicitações são geradas pelo um Docker Client ou pelo um Docker API. Então, o Docker Client, que é um cliente Docker, vai conversar com o daemon, solicita alguma coisa, o daemon recebe, processa e responde. Ou eu tenho uma funcionalidade API que foi gerada, eu posso disponibilizar ela, a pessoa pega essa funcionalidade, põe na aplicação dela, que testa, por exemplo, a funcionalidade CPF, que eu criei como exemplo, o microserviço. Essa funcionalidade recebe um CPF, o daemon recebe, processa e responde, dizendo é true ou é false, o meu CPF. Basicamente isso, ok? Essa é a plataforma Docker. Dentro da plataforma Docker, lembra que eu tenho o meu Docker Desktop ou o meu Docker personal, né? Que eu posso baixar lá do Docker, do site, né? Do Docker, aonde ele está disponível para vários sistemas operacionais, no caso macOS, Windows e Linux. Eu escolho qual eu quero e eu baixo o meu Docker personal, aonde eu vou criar o meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou ter a minha plataforma Docker rodando o meu Docker Engine, né? Na minha máquina local ou no meu servidor, aí depende do que você quer fazer, né? Se for um cliente para acessar ou um servidor para disponibilizar. Mas eu tenho tudo isso como uma plataforma Docker. Então, a plataforma Docker permite a integração com outras ferramentas de outros desenvolvedores, tá? Então, no caso, o Kubernetes, ele é criado por outra empresa e serve para o gerenciamento de vários containers Docker. Então, o Kubernetes seria exatamente esse aqui, que é o símbolo lá de você direcionar, né, um navio para a esquerda, direita, mas ele gerencia, né, uma plataforma Docker aqui, outra plataforma Docker aqui, outra disponibilizada na internet, outra. Então, o Kubernetes, ele é uma ferramenta que fala com os Docker, com a plataforma Docker, mas ele gerencia containers Docker de aplicação. Então, se eu fui lá, né, e criei várias aplicações Docker para vários modelos de banco de dados, MySQL, DB2, Jasmine, Oracle, SQLite, SQL Server. Então, eu posso ter um Kubernetes gerenciando todas essas minhas aplicações de servidores de banco de dados, e ele também é uma ferramenta à parte, mas que ele fala com a plataforma Docker e gerencia todas elas como se fosse uma grande família, tá? Então, é interessante também olhar isso depois, né? Já que vocês estão aprendendo o Docker, saber que existe um que gerencia todas que você criar e chama Kubernetes. Lembra que eu falei que existe a versão Docker Enterprise, existe a versão personal e existe a versão Enterprise. A versão Enterprise, infelizmente, ela é paga. Mas ela é interessante porque você criou uma solução empresarial, vamos traduzir assim, tá? Onde você usa uma versão paga do Docker e ela tem mais funcionalidades para poder conversar com o Kubernetes. Lembra lá que eu falei? E aí você tem ferramentas de gerenciar vários containers Dockers, onde você pode construir eles, compartilhar e pôr eles para rodar, usando aqueles plugins, né, de distribuição, de segurança, de gerenciamento de aplicações em imagem, com os plugins de certificados de segurança, de tempo de vida. Isso aqui dura por 1 ano. Quais as operações que eu poderia fazer, quais as regras de acesso e quais as regras de política de segurança. Mas olha aqui onde aparece o Kubernetes. Aqui lembra, ó, o Kubernetes para gerenciar vários containers de Dockers.
E eu mostrei para vocês lá, né, no slide passado, que o Kubernetes gerencia esses vários containers de Dockers que você gerou para cada aplicação. Então, tendo vários containers de Dockers, eu preciso ter o Kubernetes. Então, a recomendação é você pagar um Docker Enterprise, e aí você teria uma solução mais profissional, tá? Mas vamos pensar pequeno, começa a usar o Docker Personal, desenvolve, testa, tem um produto final, aí vai para o Docker Enterprise, ok? Então, eu encerro aqui, tá, essa unidade. Fica a observação que eu disse no começo, que não tem livros última versão na biblioteca, então eu recomendei vocês ir para o site do Docker mesmo. Se animar depois de fazer uma aplicação e querer distribuir, ter mais de uma versão, mais de um container, gerenciar pelos Kubernetes, também vá para o site, tá? Porque os livros que tem na biblioteca nossa não são a última versão, e esses softwares, eles evoluem a cada versão, então o interessante é se manter atualizado e utilizar a última versão. E no caso do livro que tem lá, ele fala Descomplicando Docker, tá? Do Vitalino, olhar o capítulo 1 e 2. Como ele é um e-book, né? Ele não tem páginas. Então, lê lá o capítulo 1 e 2 que você vai se animar, vai gostar. Ok? Um abraço, até mais.